Pode ir, por favor. Meu nome é Mariana Ávila Dornelas e o título do meu projeto é Gatilhos do Consumo Alimentar Infantil, Estratégias Persuasivas e Simbólicas no Marketing de Ultraprocessados, voltados a pais responsáveis. Muito bem, aí você já aproveita e faz um resumo destacando os pontos principais do seu projeto, por favor. Combinado. Então, eu gostaria de começar pelo pontapé inicial do meu projeto, que originou essa decisão de pesquisar para esse tema, que é o reconhecimento de que no Brasil contemporâneo o ato de se alimentar ele deixou de ser um ato meramente biológico e nutricional e passou a ser um fenômeno cultural e identitário. E esse fenômeno, inclusive, ele foi potencializado pela indústria de ultraprocessados, porque eles se utilizam de um marketing, utilizando-se de estratégias simbólicas e persuasivas para poder potencializar o consumo desse tipo de alimento. No que diz respeito ao meu problema de pesquisa, é o seguinte: como que essas estratégias simbólicas e persuasivas no marketing de ultraprocessados voltados a pais responsáveis influenciam os processos sociais da alimentação, bem como influenciam a construção identitária alimentar infantil no Brasil contemporâneo. Eu gostaria de destacar também que, no que diz respeito à revisão de literatura, existem 3 eixos principais. O primeiro deles é voltado para a sociologia e antropologia do consumo, em que podemos destacar alguns autores, como a professora Rogéria Dutra, Mel Douglas e também Levi Strauss, em que eles consideram a comida como ato simbólico e cultural. Enquanto o segundo eixo, eu gostaria de destacar que é o eixo da teoria crítica do consumo, que a gente pode mencionar Bourdieu e Baudrillard, que consideram as mercadorias como ferramentas, como marcadores de classe e identidade. E, por fim, o terceiro eixo da revisão bibliográfica, eu gostaria de destacar, são os estudos da comunicação e do poder, que a gente pode mencionar Foucault e Fairclough, que vão justamente nos possibilitar compreender como essas publicidades elas regulam normas, internalizam essas normas e regulam comportamentos. Acredito que esse projeto contribuirá para o campo das ciências sociais, principalmente porque ele possibilita que a gente entrelace as relações de consumo com os eixos simbólicos, culturais, políticos. E, no que diz respeito à relevância social, acredito que seja no contexto em razão de justamente ter uma relação direta com saúde pública, regulamentação da publicidade infantil e também está diretamente relacionada à construção da identidade alimentar infantil no Brasil contemporâneo. A partir dessa revisão bibliográfica que eu mencionei, eu gostaria de propor a metodologia qualitativa e interpretativa crítica. E eu gostaria de destacar alguns procedimentos. O primeiro deles seria uma análise de discurso, onde buscaríamos justamente as estratégias persuasivas e simbólicas de campanhas. Eu até destaquei como sugestão analisar embalagens, propagandas do YouTube, TikTok, Instagram. Existe também um outro procedimento que eu gostaria de sugerir, que é uma análise semiótica e visual, onde a gente vai buscar um apelo emocional, vai buscar um apelo afetivo, a partir de imagens, mascotes, cores. Existe também uma análise documental e normativa, onde nós vamos buscar as leis que regulamentam a publicidade no Brasil atualmente. E, por fim, uma etnografia digital observacional, onde nós vamos buscar compreender como essas campanhas circulam nas redes sociais, como os consumidores se apropriam dessas campanhas e como surgem e ocorrem essas comunidades de consumidores. Então, no que diz respeito à viabilidade do projeto, e a organização como que ele ia decorrer, eu ia sugerir, como são 4 anos, a gente começar com uma revisão bibliográfica, posteriormente uma análise, uma coleta de campanhas publicitárias, aí faremos uma interpretação dos dados e posteriormente uma redação da tese. Portanto... Deixa eu te fazer uma pergunta, que você está perguntando sobre isso, que é o seguinte, você falou aí dos 3 eixos teóricos, e todos têm sentido, nas ciências sociais, mas no teu objeto, na leitura do projeto, me ficou a seguinte questão, a gente coloca aqui agora. Como que você pensa que essa
mensagem, vamos dizer assim, ou essas diferentes mensagens, ora publicitárias via o rótulo, né, dos alimentos, ora no intervalo do YouTube, que as crianças assistem. Como é que isso é, teoricamente, você pensa em interpretar isso na alimentação? Ou seja, não é uma coisa fácil da gente dizer que a mídia influencia ou que a propaganda influencia, né? Isso é um desafio muito grande, porque quase que pressupõe que a gente recebe aquela mensagem e tudo bem. E não é assim, né? A gente recebe aquela mensagem, pode realmente ser seduzido pelo produto e pode rejeitar, por questões inclusive de socialização. Como é que você pensa? Se algum autor te ajuda, você até falou em semiótica, mas como é que você... de novo, assim, mencionar que eu até enumerei várias bibliografias e agora de nome, assim, eu não lembro exatamente o nome de qual autor que está diretamente relacionado à análise da propaganda. Mas, qual que seria o meu objetivo? Como que eu vejo essa situação que o senhor narrou? O meu projeto, ele é voltado para pais irresponsáveis, não é para alimentação mesmo infantil. Então, eu observo a partir das leituras que eu fiz... Pais responsáveis que são os responsáveis pela alimentação infantil. Exatamente. Fora da escola, no caso. Isso, mas até dentro da escola, a partir do momento que eles levam a merendinha para poder comer e tudo mais. Eu observei que a indústria, ela foi bem estratégica na hora de ela deixar de colocar como público-alvo infantil e colocar os pais responsáveis, a partir de um discurso de que as crianças elas estão sendo cuidadas, atrela um sentimento de cuidado familiar, pertencimento, saúde, modernidade. Na hora elas tentam inculcar a venda de produtos ultraprocessados. Então, como que eu faria? Eu primeiro estudaria como que funcionam esses gatilhos mentais de publicidade. Como que determinadas cores ou determinados mascotes que são de desenho animado, por exemplo, que as crianças já têm uma certa familiaridade, como que isso é colocado dentro da propaganda, entendeu? E eu veria também o engajamento nas redes sociais. Aí entraria a questão da etnografia digital observacional, porque eu seria apresentada a essas propagandas por vezes pelo TikTok, pelo YouTube, quando são vídeos, no Instagram, quando são os posts, mas existe todo um engajamento por trás, comentários e tudo mais. Eu não individualizaria, para poder a gente não atingir a questão ética, eu não individualizaria um comentário, mas eu veria como funciona essa comunidade de consumidores, como que eles respondem a essa propaganda, para poder saber o nível de absorção dessa propaganda, entendeu? E a bibliografia que eu utilizaria seria uma bibliografia, se eu não me engano, que auxiliaria na hora de eu compreender como funciona essa questão da publicidade. As cores utilizadas, o mascote, a frase, por exemplo, né, Nescau, muitas vezes é utilizado para poder relacionar o esporte, a saúde, a dar energia para a criança. Ele inclusive, nessa pesquisa, porque a partir do mesmo depois que eu entreguei, né, eu submeti o projeto, eu mantive as pesquisas. E eu vi um artigo comentando que as crianças, isso me gerou até uma curiosidade, uma surpresa, as crianças que assistem televisão hoje em dia, elas têm um percentual de influência muito maior do que aquelas que não assistem a televisão. E eu, na minha cabeça, diante de consumo de ultraprocessados. O teu mestrado O meu mestrado foi em Direito, minha formação em Direito. O meu mestrado foi a seguinte situação. Eu submeti um projeto sobre saúde, porque eu sou muito sensível a questões sociais. E passei por ele. Só que assim que eu passei, a minha orientadora pediu para eu alterar meu projeto, que era um tema que ela queria. Aqui? Isso, no direito da UFJF. E aí eu alterei completamente o projeto para ficar o tema que ela queria. Então, o tema que ela escolheu foi sobre direito previdenciário, sobre análise de decisão judicial. Então, assim, como que a minha experiência no mestrado pode contribuir no doutorado, apesar do tema não ser correlato diretamente. Eu aprendi com ela a fazer assim, uma pesquisa muito minuciosa
preciosa, porque ela foi uma excelente orientadora. Busca de dados, entendeu? Por exemplo, na hora que eu fui montar esse projeto, eu lembrava muito das orientações dela, principalmente na hora de eu traçar a coleta, fazer tabelas comparativas com dados, para depois chegar ao final. Então, assim, a organização da pesquisa toda, ela me proporcionou, sabe, assim, de forma brilhante. Então, eu adquiri uma expertise significativa na pesquisa, em razão da orientação dela. Mas eu tenho que reconhecer que o tema do mestrado, ele não tem uma ligação direta, porque ela escolheu, foi previdenciário, foi análise das decisões judiciais para poder verificar se as pessoas que solicitavam aposentadoria em razão de uma enfermidade física e mental, se tinha preconceito do judicial quando era solicitado em razão de uma enfermidade mental. Entendeu? Então, o foco foi voltado para o previdenciário mesmo. Deixa eu fazer, para continuar que está uma conexão aqui. Eu fiquei com duas dúvidas, né? Uma que eu falo com o Marcelo, que ele fala um pouco mais. Porque eu acho que tem uma questão aqui, quando eu vi seu projeto, que é você fica tentando pegar as duas pontas, né? A produção do material publicitário, assim, né? E também a recepção. Só que eu não vi você pensar a recepção. Eu acho que você falou agora do gatilho, aí eu fiquei pensando, de onde saiu esse conceito, né? Quer dizer, o conceito de gatilho, que ele impõe, ou supõe, né? Imagina que você está trabalhando assim, né? Mas tem determinados elementos da narratividade, da discursividade, da propaganda, teriam efeitos, né? Desencadeadores de vontade de consumir e tudo mais. Eu fico achando que esse conceito gativo é um conceito publicitário. É um conceito do nativo publicitário. Porque, então, eu acho que, no final das contas, né, assim, eu acho que tudo isso faz um pouco mais